Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI do Rio Melchior. Comissão inicia trabalhos e define quem deve depor nas investigações. Contraponto. Operação do BRB para a compra do Banco Master pauta debates na CLDF. Violência patrimonial. Projeto de lei determina que serviços notariais atuem para evitar abusos contra idosos. Do silêncio, fez-se a arte. Mostra do artista surdo Marcos Antony amplia os sentidos e expande horizontes. Música e reciclagem em harmonia. Grupo Orquestra de Sucata abre festividades do aniversário de Brasília na CLDF. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa durante a primeira semana de abril. Na sessão do último dia 1º, a Câmara Legislativa aprovou o projeto de lei que abre 139 milhões de reais em créditos adicionais à Lei Orçamentária Anual. Os valores serão repartidos entre diversas áreas. 109,1 milhões irão abastecer o Fundo de Segurança Pública do DF. 26 milhões e meio serão destinados à modernização e compra de equipamentos pela Polícia Militar. 2,2 milhões vão para a qualificação de jovens em inteligência artificial. Também serão destinadas verbas para o Serviço de Limpeza Urbana e para o Fundo de Saúde dos Bombeiros. O plenário também aprovou o projeto de resolução que cria a Semana de Defesa dos Direitos da Juventude na CLDF. Proposto pelo deputado Joaquim Roriz Neto, o evento será alinhado ao Dia Internacional da Juventude, celebrado no dia 12 de agosto, e servirá para a criação e organização de políticas voltadas aos jovens. A organização ficará a cargo da Procuradoria Especial de Defesa dos Direitos da Juventude da CLDF. No dia 2, parlamentares foram à tribuna celebrar a criação do primeiro centro de referência especializado em autismo no DF. O anúncio foi feito pelo GDF em pleno Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e recebeu elogios dos deputados Eduardo Pedrosa, Yolando e Jorge Viana. Eles destacaram a importância de políticas públicas para pessoas autistas. Na mesma sessão, o deputado Ricardo Vale comemorou contratações de pessoas em situação de rua para postos de trabalho em contratos mantidos pelo GDF. O parlamentar é autor da lei que reserva 2% das vagas previstas em licitações públicas para pessoas nessa situação, buscando reintegrá-las à sociedade. Já Max Maciel foi à tribuna contestar a ideia de que apenas o plano piloto foi planejado e que as demais regiões do DF cresceram sem ordenamento urbano. Na opinião do distrital, áreas urbanas periféricas são parte de um projeto político voltado a afastar os mais pobres do centro da cidade. O distrital também cobrou mais destaque para as discussões sobre mobilidade urbana, citando pesquisas que mostram que a preocupação da população local com o tema é maior do que a média nacional. No dia 3, os deputados Gabriel Magno e Chico Vigilante foram à tribuna anunciar que a bancada do PT denunciará o estudante da UNB, Wilker Leão, à Polícia Federal, à Polícia Civil do DF e ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito das fake news. Leão foi suspenso da universidade nos últimos 2 anos após gravar aulas e cenas no campus e publicar trechos editados sem consentimento, alegando politização em sala de aula, ações que teriam incentivado seguidores a ameaçar uma outra aluna, expondo os dados pessoais dela na internet. Também no dia 3, a CLDF concedeu o título de cidadã honorária de Brasília à empresária Laura de Oliveira, fundadora e presidente do Grupo Levo, uma das maiores franqueadores do McDonald's no Brasil. A homenagem foi uma iniciativa do deputado Roosevelt. No dia 4, mais uma homenagem, a concessão do título de cidadão benemérito de Brasília ao secretário de Obras do DF, Walter Casimiro, uma iniciativa da deputada Jaqueline Silva. O assunto que dominou os debates aqui na CLDF ao longo da última semana foi a operação do BRB para a compra do Banco Master. Na sessão do dia 1º, diversos deputados distritais foram à tribuna defender que o negócio, avaliado em 2 bilhões de reais,
passe pelo crivo da Câmara Legislativa, uma vez que o BRB é um banco público. Não sejamos ingênuos aqui. É preciso que haja fiscalização e diligência. E a Câmara Legislativa não pode virar qualquer coisa. Não pode ter uma operação de 2 bilhões como essa e a Câmara Legislativa não ser chamada para conversar. Do nosso ponto de vista, pelo que está previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal, dado as indicações desse processo de compra, isso deveria tramitar na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quem tem que dar a palavra final é o povo do Distrito Federal através das suas representações. As críticas continuaram no dia 2. Parlamentares de oposição classificaram a operação financeira como esquema, negociata e escândalo e cobraram um posicionamento da base do governo sobre o assunto. Claramente há envolvimento político e as denúncias têm apontado relações nessa operação, que é um escândalo, com lideranças políticas do PP, do União Brasil, sugerindo, inclusive, que o que está por trás é um negócio que a gente ainda não sabe os motivos. Não vi a base do governo defender essa operação. Ninguém defendeu. Pelo contrário, partidos da base do governo estão, inclusive, dizendo publicamente que tem mutreta aí por trás. Mas ninguém até agora subiu nessa tribuna para defender 2 bilhões de reais. Ninguém. Líder do governo na CLDF, o deputado Hermeto abordou o tema no dia 1º. Ele lembrou que a compra do Banco Master ainda não foi concretizada e pediu paciência aos colegas para que o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, possa explicar pessoalmente detalhes da operação aos deputados distritais. Eu acredito que um cara inteligente, igual o Paulo Henrique, que foi vice-presidente da Caixa Econômica, que é um cara que tem um currículo grande, ele não vai fazer uma loucura dessa sem ter fundamento. Então, ninguém está sofrendo antes da hora. Não houve nada ainda. Então, segunda-feira, o presidente do BRB vai estar aqui mostrando claramente que transação é essa. No papel de mediador entre situação e oposição, o presidente Wellington Luiz defendeu a participação do Poder Legislativo na decisão sobre a compra dos ativos do Banco Master. Com relação à questão do BRB, mais uma vez eu reforço o meu sentimento, muito semelhante de vocês, que a passar pela Câmara é uma contribuição que o Poder Legislativo dá a esse processo. Aumentando mais a transparência, ajudando, né, a decidir um ponto sensível para a nossa sociedade. A Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada na Câmara Legislativa para apurar a poluição do rio Melchior, iniciou oficialmente os trabalhos no dia 3 de abril. A comissão tem como objetivo investigar a origem da contaminação do rio e os impactos da poluição na saúde da população. Presidente do colegiado, a deputada Paula Belmonte acompanha o caso desde 2019. Ela destacou que as denúncias sobre a poluição são recorrentes e antigas e que há indícios de doenças na população causadas pela contaminação das águas. O que nos chama muita atenção é que uma comunidade que não está na margem do rio Melchior, uma comunidade um pouco até distante da margem do rio Melchior, já está sentindo fisicamente a contaminação. Nós temos crianças que nascem com cárie, nós temos crianças com o corpo todo machucado e isso devido à água que se bebe ali, que são dos poços ali artesianos que existem. Então a nossa preocupação é sim com o rio Melchior, mas também nós estamos aqui falando do ser humano, que é uma comunidade já que mora há muito tempo lá e que está sentindo a repercussão dessa contaminação. O rio espuma, o rio tem um odor muito forte em determinadas regiões ali e a gente precisa também trazer a sociedade para essa discussão, porque a sociedade também tem que começar a preservar o rio. Então eu acho que nós aqui todos estamos imbuídos para quê? Para que a gente salve o rio Melchior. Na abertura dos trabalhos, o relator discursou em defesa da causa ambiental e também ressaltou que a degradação do rio é uma questão de saúde pública. A contaminação do rio Melchior não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão de saúde pública e de qualidade de vida, especialmente para a população que habita as margens do rio.
Precisamos entender como chegamos a esse cenário e, mais do que isso, como podemos agir para revertê-lo. Representantes do movimento Salve o Rio Melchior acompanharam a reunião e celebraram o início das investigações. É uma vitória da sociedade, é uma vitória do meio ambiente, é uma vitória da saúde pública, essa instauração dessa CPI, que com certeza salvará o Rio Melchior. O Rio Melchior, que separa as duas maiores cidades do DF, Ceilândia e Samambaia, está classificado com nível 4 de poluição, a pior categoria prevista pela legislação brasileira. Sua água não pode ser utilizada para banho nem para consumo. A deputada Paula Belmonte também mostrou preocupação com o projeto de termoelétrica que vai usar o rio tanto para a captação de águas quanto para o descarte dos efluentes tratados. Nós não podemos fazer com que essa usina transforme o rio em um rio morto. A CPI é um colegiado constituído por deputados para investigar fatos de relevante interesse público. Com poderes semelhantes aos das autoridades judiciais, pode realizar diligências, ouvir indiciados, interrogar testemunhas e requisitar documentos e informações de órgãos públicos, incluindo entidades policiais. Terminada a investigação, a CPI pode encaminhar suas conclusões ao Ministério Público, que pode tomar as providências para responsabilizar civil e criminalmente os infratores. Durante a reunião, os membros da CPI aprovaram a convocação das seguintes autoridades: Gutenberg Gomes, secretário de Meio Ambiente, Luciano Pereira Miguel, subsecretário de Gestão das Águas, Simone de Moura Rosa, superintendente de Auditoria e Fiscalização do IBRAM, Natália Lima de Oliveira Almeida, superintendente de Licenciamento Ambiental do IBRAM, e Raimundo da Silva Ribeiro Neto, presidente da ADASA. Além das diligências externas, a CPI vai se reunir quinzenalmente pela manhã. A próxima reunião está prevista para o dia 10 de abril para votar requerimentos e aprovar o plano de trabalho da comissão. Era apenas um grupo de uma rede social em que o suposto Elon Musk pedia que as pessoas comentassem em que cidade moravam para que ele fosse até lá. O que Dona Esther, que tem 74 anos, não imaginava era a dor de cabeça que o comentário feito por ela lhe daria dias depois. Ela acabou caindo em um golpe. Os golpistas tiveram acesso ao número pessoal dela. E aí foram muitos dias de perturbação. Ele falou para mim se eu podia ir, se eu queria investir, que era prático o investimento. Aí falou a quantidade, a porcentagem. Eu investia tanto, no dia seguinte, com 24 horas, eu tinha o dobro. Aí no outro dia, com mais 24 horas, eu já tinha o triplo. Aí foi aumentando. Eu digo, poxa, é uma tentação um negócio desse. Foi depois que Dona Esther comprou alguns cartões para os golpistas que a família começou a desconfiar. Aí eu falei assim, mas a mãe não paga a conta, quem paga as contas dela sou eu, meu filho, né, pelo celular dela. Então, tipo, a mãe não sai pra rua pra pagar a conta. Eu não saio pra rua. Na hora que eu entrei na conta dela, não tinha nada lá. Entrei no cartão de crédito, tava lá uma compra no Americanas de 300 reais. Aí eu falei, mano, a mãe caiu. Mas a Dona Esther não está sozinha. Dados do Disque 100 mostram que somente este ano, no Brasil, já foram feitas mais de 12 mil denúncias de violência patrimonial. E no DF já foram quase 300 denúncias até março deste ano. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania faz um alerta, já que este tipo de violência vai muito além do dano material. Há um prejuízo para todo mundo, né? Para a pessoa idosa, que é o centro da nossa ação, isso é danoso a ponto de muitas pessoas não terem um tempo cronológico para recuperar esse dano. Há o constrangimento, há uma frustração, afeta a autoestima da pessoa idosa. A violência patrimonial é quando alguém tenta se apropriar dos bens de outra pessoa usando a chantagem, por exemplo. No caso da Dona Esther, ela teve todo o apoio dos familiares para superar essa situação.
Mas nem sempre é assim. Isso porque além desses golpes pela internet, que não somente os idosos, mas todos nós estamos suscetíveis a cair, os idosos são mais vulneráveis a sofrer a violência patrimonial e muitas vezes dentro da própria casa e envolvendo os próprios familiares. Esta delegada da Polícia Civil explica que as pessoas idosas estão mais vulneráveis por questões que vão desde a sociabilidade até a solidão e a exclusão digital, e que o afeto é mais um fator quando o crime envolve os familiares. O afeto em que as pessoas idosas elas ficam vulneráveis com os filhos e muitas vezes o cuidador é o seu agressor. É muito difícil essa pessoa idosa buscar ajuda para denunciar. Então a gente tem que contar com a colaboração de vizinhos, a gente tem que contar com a colaboração de familiares. Como forma de prevenir esse tipo de crime, o deputado Hermeto propôs um projeto de lei que determina que serviços notariais de registro adotem medidas para coibir abuso contra pessoas idosas dentro desses estabelecimentos aqui no Distrito Federal. Principalmente os servidores, né? Os servidores têm que estar atentos e assim esse projeto vem de encontro a alertar os servidores de cartório, delegacias, de todos eles, onde o idoso pode estar sendo enganado pelo meliante. E a delegada faz um alerta. Se você estiver lúcido no exercício das suas faculdades mentais e não estiver prejudicando você mesmo, o dinheiro é seu. Então, não deixe ninguém gerenciar a sua vida. Precisando de qualquer coisa, procure a Polícia Civil. A arte fala mais alto, mesmo no silêncio. A exposição do artista surdo Marcos Antony, do Silêncio Fez-se a Arte, chegou ao Espaço Cultural Atos Bulcão, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. São 23 quadros em que o espectador pode se deixar levar pelos traços, pelas cores e pela história de um pintor que transforma o silêncio em poesia visual. Silêncio, porque você é surdo. Mas a absolutância para mim não é uma motivação. Tanto que eu colocar salsa, silêncio, meu sorriso, para mostrar para pessoas que todos nós surdo. E qualquer tipo de pessoas, qualquer limitação, matar pessoal, seja que for, somos capazes de para o mundo. E um sonho, todo sonho é possível ser alcançado. A exposição também pode ficar interativa. Basta baixar um aplicativo no seu celular. Aí você vai apontar a câmera para a tela. E assim como num passe de mágica, as figuras ganham movimento, criando uma experiência imersiva e encantadora. A arte salta das telas e convida o público a mergulhar ainda mais fundo no universo criativo de Marcos Antony, como nessa tela, em que o artista revela o amor pelo coelho Totó na infância. Eu quero chamar Totó, que minha mãe colocou esse Totó. Eu aprendi a falar Totó, porque a palavra mais fácil. Eu porque estava apaixonado por ela, eu falava Totó o tempo inteiro. Acordava Totó, mamãe que Totó. Ia para a aula, minha mãe lá porta, mamãe que Totó. Você quer ficar, você quer Totó. Então Totó foi uma forma, eu só aprendi a falar mais rápido. Eu Totó, eu sou a minha tora, quero
Marcos Antony não é apenas um artista, é um pioneiro. Primeiro arquiteto surdo formado em Belo Horizonte, primeiro artista surdo a expor individualmente no Brasil e no exterior, colecionador de prêmios e, acima de tudo, um contador de histórias através da pintura. Seu estilo, uma dança entre cubismo, expressionismo e arte contemporânea, fala para além das palavras. Primeiro que aqui é a Casa do Povo, né? Se a gente não falar em inclusão, seria uma contradição com a Casa do Povo, que é a Câmara Legislativa. E eu creio que esse espaço cultural, ele deve aumentar ainda mais essa inclusão. Nós já tivemos aqui exposição com a deficiência de síndrome de Down, agora um surdo, que é o Marcos Antony, que é o primeiro surdo expondo obras no exterior e no Brasil. Isso é bastante interessante. E nós temos aqui 23 obras feitas por ele e isso nos gratifica muito. A questão da casa como um todo, que é justamente isso. A casa deve aumentar a inclusão e os parlamentares, todos os parlamentares aqui têm esse compromisso com a inclusão. No caso dele, por ser surdo, é incrível, porque o surdo, ele é como ele falou, ele foi criado de uma maneira carinhosa pela família, pelo ambiente da família, mas que os pais dele sempre incentivaram eles a vencer esse silêncio, né? Foi o que ele falou na palestra dele. E ao ler sobre o significado de cada quadro, a gente se emociona. Como esse aqui que ele falou que foi quando ele descobriu que os pais dele, com 22 semanas, descobriu que ele era surdo, bebezinho já, e já ficaram tristes, como ele conta ali, mas logo em seguida eles trabalharam no potencial dele. E pai e mãe vê isso, né? O potencial nos filhos, não importa qual a deficiência, né? E ver essa arte dele, ver ele como arquiteto, então, para mim, eu fiquei muito emocionada. É obra feita com a alma do Marcos, o Marcos é especial, eu não vejo deficiência alguma. Diante dessa obra, eu me vejo como uma deficiente. É emocionante. No fim, o silêncio não significa ausência, mas sim expressão. Ele se traduz em cores, formas e emoções que permanecem vivas em cada tela. A exposição Do Silêncio Fez-se a Arte é aberta ao público e tem entrada gratuita na CLDF. Reciclar, reciclar. O som é diferente pra chamar sua atenção. Batida de sucata, conscientização. O meio ambiente é preciso preservar. O futuro do planeta. Vamos reciclar, reciclar. Se liga na rima. Reciclar é ressignificar. O que para você pode ser lixo sem nenhuma utilidade, para a orquestra de sucata é instrumento de trabalho. Mais precisamente, instrumento musical. Aqui, panelas velhas viram um violino, latões viram percussão, uma porta sucateada vira um metalofone e um escapamento velho vira uma guitarra. E tudo isso junto vira música. Cada um faz sua parte no processo da mudança. Eu aqui fazendo a minha com atitude e confiança. Pode ser agora mesmo, não importa o lugar. Põe a mão na consciência e comece a reciclar. O projeto nasceu em 2014 em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e migrou para São Paulo em busca de incentivos culturais. A orquestra é hoje totalmente financiada com doações e patrocínios, captados junto a empresas por meio de ações como a Lei Rouanet. Além da música, o projeto quer difundir consciência ambiental, mostrando na prática o poder da reciclagem. Nós nos valemos do recurso da música como recurso didático, pedagógico, educativo, para conseguir promover com que crianças, jovens e adultos desenvolvam o despertar da conscientização ambiental. Eu faço música com lixo e o som é o bicho, eu faço música. Além de conscientizar o público por onde passa, a orquestra busca inserir os próprios patrocinadores na proposta de sustentabilidade. A turnê atual, por exemplo, tem o apoio de uma montadora de automóveis, o que se refletiu nos instrumentos utilizados nas apresentações.
Muitos dos nossos instrumentos são usados, são construídos com peças automotivas. Então a gente tem um metalofone feito com uma porta de carro, como vocês podem ver. A gente tem um baixo feito com um tanque de gasolina, o tanque da Bandeirante. Então a gente utilizou também um escapamento para fazer uma guitarra. Então a gente usa diversos materiais diferentes, nesse caso automotivos, e a gente também usa outros, como por exemplo garrafas de vidros para fazer um piano. À frente das apresentações está a Rosa. A cantora explica que a ideia por trás da orquestra nasceu durante aulas de música em escolas carentes do Rio Grande do Sul. Ao perceber que muitos alunos não tinham condições financeiras de adquirir os instrumentos, os professores decidiram criar com o que eles tinham em mãos. No processo, além da música, todos aprenderam a fazer sua parte pela preservação do planeta. Então a gente pensou, bora, vamos inventar, vamos criar, né? Vamos aprender coisas novas. Daí começamos pela percussão, com latas, baldes, panela da mãe que tinha em casa. A seguir veio as flautas, né? Que são feitas com cano de água, cano PVC. A reciclagem, o cuidar do meio ambiente não é só os outros. Eu tenho que começar, eu tenho que ter atitude, eu tenho que querer mudar e fazer a mudança na minha vida, no ambiente que vivo e no planeta. Neste mês, a Orquestra de Sucata fez sua primeira visita a Brasília. Foram 2 apresentações na Câmara Legislativa, realizadas no último dia 1º. As performances foram acompanhadas por servidores e alunos do Núcleo Rural Rajadinha. Eles garantem a combinação entre música e sustentabilidade ganha nota 10 em harmonia. Quem gostou do Panelino, levanta a mão! Até me emocionei um pouco, assim, porque eu acho que a gente está precisando disso, mais no mundo, né? E para as crianças aprenderem também. Música e sustentabilidade. Perfeito. Eu fiquei bem impressionado mesmo, porque quando começou tudo ali, o som aqueceu o coração e eu senti a música, senti tudo, foi muito bom. O som é muito bom. Qual o instrumento mais te chamou a atenção? O violino. Como é que é? Panelino. É muito bom. Nossa, ele é muito bom. Eu tô agora com vontade de aprender a tocar esse. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.